Fala galera, Eduardo na área, trazendo mais um vídeo para o canal Vozes da Ilha 87. Mais um vídeo de pré-jogo, rapaziada. Mais um vídeo aqui para a gente destrinchar, falar de um jogo que vale muita grana. Segunda fase, né? Terceira, na verdade, ali da Copa do Brasil, porque o formato mudou e agora a gente não entra mais na primeira fase. Vamos embora, galera. Vamos falar de esporte, vamos falar desse jogo aí, que é um jogo muito importante para o esporte estar desenvolvendo a sua temporada, né, mantendo sua saúde financeira. É um jogo milionário, é um jogo que vale muita grana e a gente vai estar destrinchando, falando dos valores, vai estar falando de escalação, o que é a perspectiva da partida, enfim. Vamos estar falando um pouquinho sobre esse jogo, tá? Enfim, galera, vamos lá. O Sport ele vai enfrentar o Anápolis, tá? Por essa terceira fase da Copa do Brasil, depois de ser campeão, né? O jogo é na quinta-feira. Estou gravando no mesmo dia do jogo. O jogo é na quinta-feira, hoje, né? 12/3, às 9h30 da noite. O jogo vai estar acontecendo na Ilha do Retiro. O Sport que volta a jogar uma Copa do Brasil dentro da Ilha do Retiro. A última vez sendo contra o São Paulo, né? Ali em 2023, onde o Sport saiu derrotado por 2-0. E agora tem a oportunidade novamente de voltar à Ilha do Retiro e jogar a Copa do Brasil. Então essa partida contra o Anápolis vai estar rolando na ilha às 9h30 da noite. O Sport vendeu uma vitória no domingo de 3-0 sobre o Náutico, onde a gente fez aqui um vídeo de pré-jogo, disse que poderia ser um jogo de gols, mas eu não imaginava que seria apenas gols do Sport, né, meus amigos? Mas enfim, engajado, o Sport ontem divulgou que já foram vendidos mais de 11 mil ingressos, lembrando que foi publicado ontem, no dia 11/3, então eu acho que a expectativa de público hoje fica ali entre os 13 e 14 mil, tá? 12, enfim, por aí. Não deve ser casa lotada, mas deve ter um públicozinho razoavelmente legal para uma quinta-feira de 9h30 da noite, né? Galera, esse jogo vai ser transmitido pelo Amazon Prime, tá? Não vai ser televisionado de forma por streaming ali aberto, né? Nem no Premiere, vai ser no Amazon Prime. Lembrando que eu tô colhendo essas informações aqui diretamente do GE, tá? Então é basicamente isso. A arbitragem será comandada pelo Bruno Mota Corrêa do Rio de Janeiro, tá? A gente não conta com o VAR para essa partida ainda. E é mais ou menos isso, tá, galera? Enfim, vamos embora. Falando de dinheiro, né? Dinheiro que também é importante antes da gente entrar nas prováveis escalações, tá? A cota de passar dessa fase, tá? O Sport ganharia 1,68 milhões de reais. O Anápolis, caso avance, ganha 1,07 milhões de reais. É importante destacar também que ontem o possível adversário do Sport estava entre Ipiranga e Atlético de Minas Gerais, né? E aí o Atlético venceu o Ipiranga por 2-0 e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Então o Sport avançando, ele pega o Atlético dentro de casa, tá? Outro time de Série B. Enfim, já tende a ser um jogo mais complicado. Mas vamos falar dessa partida, vamos falar das prováveis escalações. Vamos lá. O Sport, galera, deve vir com seu provável time, tá? Pode ser a possibilidade do time ser repetido em relação ao que foi na final contra nos aflitos, tá? Então, no gol, Thiago Couto, Benevenuto e Aju fechando a dupla de zaga, Filipinho Augusto Pulse nas laterais, Zé Gabriel, Iago Felipe e Zé Lucas formando o trio de meio campo, Barleta de ponta direita, Yuri Castilho de centroavante e Gustavo Maia de ponta esquerda. O Pedro Martins é desfalque, deve ser desfalque por uma semana para a equipe do esporte, porque machucou o tornozelo na partida contra o Náutico. A provável escalação da equipe do Anápolis é Paulo Henrique no gol, Rafael Costa e Igor Souza na dupla de zaga, Samuel na lateral direita, Leono na lateral esquerda, Mila João Borim e Garibe, Garibe, eu acho, pronuncia assim, formando o meio campo, né? Matheus Lagoa, Gustavo Henrique e Fernando Viana formando o ataque. Não tem desfalques, tá? Essa é a provável escalação do Anápolis, assim. Galera, falando da escalação do esporte, eu acredito que seria uma decisão acertada jogar com a mesma escalação que jogou contra o Náutico. Por quê? Porque time que tá bem, time que está jogando bem, a gente não mexe. Então, assim, a melhor partida, levando em consideração o maior nível competitivo que a gente viu na temporada até agora, foi utilizando essa escalação. Eu, pelo menos assim, eu observei, pude observar um time bem preparado para quesitos de contra-ataque, para pressão alta e até para propor jogo de fato. Tá? Um time que foi bem pensado pelo Roger ali para a final. Então, assim, cara, sinceramente, eu penso que é correto você repetir a escalação. Você pensa assim, porra, mas o Sport jogou mais no contra-ataque ali. O Náutico fora de casa, é outro jogo. Beleza, cara, mas o jogo é na Ilha do Retiro. O Anápolis é um adversário bem mais fraco que o Sport. Então, assim, a gente venceu bem. A galera que jogou no último jogo merece a oportunidade de ter uma escalação repetida,
Eu acho que o Zé Lucas foi um diferencial muito grande para que funcionasse essa estratégia de Roger, que antes tinha testado esses três volantes no meio-campo, mas tinha entrado com o Pedro Martins no lugar do Zé Lucas ali. E isso já muda a dinâmica do jogo em si, né? Enfim, foi um jogo em que funcionou a estratégia, eu acho que vale a pena repetir. Tá? Lógico que a gente não vai jogar esperando o Anápolis, provavelmente o Sport deve se propor a jogar o jogo, deve fazer aquela pressão alta e tal, mas mostra que é um time que também pode ser ofensivo ali nos contra-ataques, pode trazer perigo em momentos que o Anápolis subir suas linhas. Enfim, vamos observar, tá? Então assim, é Yuri Castilho ali de 9, né? Aquele cara que ataca mais o espaço, a gente viu isso na partida fazendo as ultrapassagens ali para cima dos zagueiros, enfim. É uma estratégia interessante pensada pelo Roger. Não sou o maior fã de ver Yuri Castilho jogando como camisa 9, porque para mim o Sport ele perde uma opção de ponta. É, e tem que ali, querendo ou não, tá jogando inventando o Gustavo Maia, um Cleison, né? Que assim, a gente sabe que é abaixo do Yuri Castilho para jogar ali na ponta. Mas enfim, se tá dando certo, a gente não mexe. Né? Pelo menos assim eu penso. Então, assim, falando do adversário, gente, do Anápolis de fato, né? O Anápolis é uma equipe fraca, tá, gente? Assim, eu não assisti jogos do Anápolis para falar com a maior propriedade do mundo, mas é um time que disputou playoffs de rebaixamento no Campeonato Goiano. Então, assim, é, eu acho que é necessário o Sport jogar bem hoje novamente. Não digo fazer 3-0, meter goleada. Hoje é jogo de classificar. Eu espero que seja uma classificação tranquila, porque assim, pelo que a gente viu contra o Desportivo Ferroviária, foi uma classificação bem difícil. Né? A gente passou ali nos pênaltis, perigou ser eliminado, né? Não foi bom. A gente perigou ser eliminado. Então, assim, é, tem que tomar cuidado para não cair no mesmo erro contra a equipe do Anápolis. Tá? Então, é mais ou menos isso. Não tem muito o que analisar. Tem que tomar muito cuidado com essa equipe do Anápolis, porque é uma equipe assim meio que tradicional, entre aspas, né? Lá em Goiás. Não é feito o Vila Nova, feito o Atlético Goianiense, mas é um time conhecido lá, que disputa normalmente a primeira divisão, consegue em alguns momentos dar até trabalho para grandes equipes lá, mas esse ano tá muito mal, né? Eu tava olhando, eles perderam para Vila Nova, perderam para o Atlético Goianiense, então assim, o Sport tendencialmente deve ganhar essa partida, eu espero que sem dificuldades, é só o Roger não inventar a roda, vai ter uma quantidade de torcedores ali interessante na ilha, o jogo eu espero que seja uma partida tranquila, controlada pelo Sport, defensivamente segura, que consegue ali, alguns bons ataques e consegue ser eficiente, sem muito brilhantismo, tá? Porém, eu espero o Sport conseguindo fazer uma boa partida hoje e conseguindo finalmente essa classificação e botando esses quase 2 milhões de reais no bolso, que é muito importante para o desenvolver da nossa temporada. Então, galera, eu acho que é mais ou menos isso, falando da análise da partida. Meu palpite para esse jogo de hoje é 2-0. Se você concorda, deixa aí nos comentários se você concorda com a análise, se você concorda com a escalação, o que é que você acha do adversário. Se o Sport é favorito para passar, deixa nos comentários. Para mim o favoritismo é muito claro, mas se você discorda, deixa nos comentários o porquê que você discorda. E é mais ou menos isso. Peço para que se você assistiu o vídeo até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E aquela, galera, forte abraço. Sigam aí, a gente faz lives aqui de pré, de pós-jogo. Semanalmente a gente tá fazendo lives aqui discutindo com vocês, então é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Também siga o Vozes da Ilha em outras redes sociais, tem Instagram, TikTok e Twitter também. Cada um com uma estratégia diferente. Um puxa mais a resenha, outro puxa mais a informação e outro mistura tudo. Mas é mais ou menos isso, galera. Agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui, mandando aquele forte abraço e fui.